Olá, alunos, familiares, coordenadores, diretores do Centro Educacional Objetivo. Nós temos o maior prazer, nós aqui do Colégio e Curso Objetivo, podemos receber hoje o professor doutor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, um professor brilhante no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, e os alunos que o conhecem normalmente por Dr. Gustavo Mônaco sabem como ele é um professor brilhante, muito inteligente e que está colocando essa sua capacidade para inovar a FUVEST. Como vai, professor? Tudo bem, professora Vera, é uma alegria estar aqui com vocês do curso e do Colégio Objetivo mais uma vez, mais um ano, aí o vestibular se aproximando, e ser recebido com esses elogios me deixa até corado aqui de vergonha, mas é uma alegria estar com vocês e estou aqui para tirar as dúvidas que possa existir aí com relação a esse vestibular 2026. Bem, professor, entrar na USP é um sonho para a maioria dos jovens. E o que é muito importante, eu gostaria de, nesse nosso bate-papo, podemos mostrar aos jovens e às famílias que é possível você entrar na USP, que você é capaz, que você tem condições de entrar. E muitos escutam assim as pessoas falarem, será que é possível? Claro que é possível. Qualquer estudante brasileiro deve se dedicar a isso, que vale a pena. A USP, com a sua tradição de mais de 90 anos, ela é a grande universidade da América Latina. Ela é uma das maiores universidades do mundo. Agora que está muito na moda falar em sustentabilidade, ela ganhou o 5º melhor lugar do mundo em sustentabilidade. Então, ela tem, assim, vários troféus como educadora. Ela é uma universidade que educa, que prepara você para o mercado de trabalho, o que é muito importante, que mostra a você que a sua história de vida pode ser vivida dentro da USP, tá? E que o que você conhece, o que você aprendeu na sua vida escolar, você poderá utilizar nesse vestibular da FUVEST. Bom, mas, professor, para entrar na FUVEST, para entrar na USP, a FUVEST é o melhor caminho, é o maior, né? É o que oferece mais vagas. Mas todos os alunos perguntam, há outras possibilidades? Sim, a FUVEST é o maior caminho, mas tem o Enem, tá? Tem o Provão Paulista e algumas poucas vagas de olímpicas, tá? Depois podemos até falar alguma coisinha sobre isso. Mas o que inicialmente o senhor estimularia estes jovens numa faculdade que é tão renomada? Olha, eu acho que estar na USP é um privilégio, né? A gente fazer parte de uma universidade que é reconhecida no mundo inteiro. Eu sou professor de Direito Internacional e havia um professor aqui, que já falecido, que dizia que a gente não consegue fazer Direito Internacional no quintal de casa, né? A gente precisa viajar. Então eu viajo muito, participo de congressos no exterior e é impressionante quando as pessoas descobrem que você é um professor da Universidade de São Paulo. É uma universidade reconhecida no mundo inteiro. Na América Latina, ela ocupa um papel preponderante. No Brasil, então, nem se diga, né? É uma universidade de muito prestígio, com muitas responsabilidades. É uma responsabilidade muito grande ser financiado pelo povo paulista. É uma parte dos impostos que o paulista recolhe ao comprar qualquer coisa, ao contratar qualquer serviço, que financia a universidade. Então, nós trabalhamos para o bem da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, e queremos estudantes com espírito crítico, estudantes curiosos, estudantes interessados em fazer ciência. E fazer ciência é saber fazer perguntas, mais do que tudo. Então, a curiosidade, o estar atualizado, o imaginar, né, a inovação. Se eu juntar isso aqui com aquilo outro, o que é que vai dar certo, o que é que vai dar errado, será que vai dar para fazer? Tudo isso é o que nos move no nosso dia a dia dentro da universidade, seja nas atividades de ensino, seja nas atividades de extensão universitária, seja nas atividades de pesquisa. E eu convido todos os alunos do curso Objetivo interessados a prestarem o exame vestibular para que no ano que vem estejam aqui conosco
para fazer parte dessa rede de pesquisadores, de extensionistas, de docentes, de monitores, porque a gente tem os monitores de graduação que nos auxiliam, para que todos nós consigamos acolher as futuras gerações da melhor forma possível. Bem, esse ano, nos guias que a FUVEST está disponibilizando para os jovens, para as famílias também, porque as famílias também leem, né? Está mostrando as inovações que o senhor, como diretor executivo da FUVEST, tem realizado, né? E está realmente pretendendo que dê tudo certo, porque são ideias ótimas, né? Mas eu quero, antes de começarmos com essas novidades, não é? O senhor, parabenizar o senhor e a FUVEST depois de tantos anos, a FUVEST está fazendo 50 anos, né? Então, nesses 50 anos, comemorar com um novo logo. Aquele logo tradicional Exato. acabou. Eu já falei aqui para eles que temos que usar o novo logo, bonito. E o V de vitória, como o senhor diz, o V de vestibular, o V de uma vaga na USP, sim, bem simbólico isso. E o que está escrito ali, vencerás pela educação, é realmente maravilhoso. Isso para os jovens é um estímulo para que lutem e que entrem na USP, através da FUVEST ou de outro meio mesmo, né? Professor, parabéns pelo logo, Esse tá? Vencerás pela Educação, viu, professora Vera? O Vencerás pela Educação tem uma história bonita, porque o lema da USP é Ciência Vinces, vencerás pela Sim. ciência, em latim. E a gente, antes de vencer pela ciência, precisa vencer pela educação, né? Então, a FUVEST, como porta de entrada, faz o primeiro passo e a universidade depois vai pela ciência, formando os profissionais do futuro. Bom, professor, gostei muito do logo, gostei muito da história do logo e agora a história do Vencerás pela Educação. Nós que fizemos USP, eu também fiz USP, tá? A maioria dos professores aqui do Objetivo, muitos fizeram USP, então para nós é uma alegria muito grande podermos estar percebendo todas essas inovações que o senhor está conseguindo introduzir e muitas mais que virão no futuro, né? Bom, o senhor quer começar falando algumas novidades antes de falarmos do vestibular propriamente dito? Vamos deixar o vestibular com calma, mas o senhor quer falar alguma coisa das novidades de início? Olha, eu acho que são 4 grandes novidades. A primeira delas é o programa do vestibular, fazia muito tempo que ele não era atualizado. Esse ano, desde o final do ano passado, nós divulgamos o novo Sim. programa, então a equipe pedagógica do Objetivo e das outras escolas conseguiram se atualizar, se adequar a esse novo programa. O segundo ponto de novidade é uma mudança gráfica que acompanha o novo logo. A gente troca a tipografia, a gente vai usar uma letra e um tipo de letra que é mais agradável do ponto de vista visual. A gente espera que os estudantes tenham, portanto, um cansaço menor ao ler a prova, é um cansaço mental, um cansaço cerebral, né, que seja menor. E terceira grande mudança é no processo agora de inscrições, a gente abriu espaço para que os candidatos se inscrevam no programa FUVEST Escuta. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. A Sim. última mudança que eu queria mencionar é a possibilidade que a gente também está abrindo nas cidades e nas regiões da capital, onde haja mais do que uma escola sendo utilizada, que o candidato possa, em outubro, depois de encerradas as inscrições, entrar no sistema da FUVEST e escolher a escola onde ele quer fazer a prova. Quem vai escolher primeiro? Os que fizerem inscrição primeiro, depois um segundo bloco, terceiro, um quarto e um quinto. Nós vamos dividir os candidatos inscritos em 5 grandes blocos, cada um vai ter um dia para entrar no sistema e escolher a escola onde quer fazer. Então, se ela é mais perto do metrô, se ela é mais perto da sua casa, se ela é mais perto de um outro mecanismo de transporte público, você pode escolher esse lugar. Quem deixar para fazer a inscrição no final vai ficar com as escolas que sobrarem, com aquelas que tiverem mais vagas, e quem não se manifestar, a gente vai alocar automaticamente. Professor, isso é excelente, porque o senhor sabe que muitos pais reclamavam. Nossa, meu filho caiu muito longe. Nossa, meu filho, por que eu moro aqui e vou fazer do outro lado da cidade? Especialmente uma cidade como São Paulo, que é muito grande,
né? E tem o problema do trânsito, variáveis problemas, né? Então, os pais reclamavam. Então, o senhor está fazendo uma coisa que está se esperando muito, que antigamente falava, olha, é pelo CEP da pessoa, e o Enem, por exemplo, fazia pelo CEP, não está dando certo. Então, isso da pessoa optar, Exato. eu quero fazer naquela escola perto da minha avó, perto da minha tia, ou perto da minha casa, problema da pessoa, não é? Tá? Então, mas tem que Exato. ser A ideia é essa. cuidadoso isso, porque as inscrições já começaram, vão até 7 de outubro, não é? Certo? Isso, E 7 de daí, outubro. depois disso, é que então o senhor vai falar os grupos, e daí como é que a pessoa vai escolher, não é? Exatamente, eles têm que ficar atentos na área do candidato e vai haver um dia para cada 20% dos candidatos. A gente vai ter uns 100%, nós vamos dividir do 0 ao 20, do 21 ao 40, do 41 ao 60, e aí cada um vai ter um dia para entrar e aí escolhe a sua escola para fazer a prova. Sim, bom, então o importante agora é fazermos a inscrição. O senhor aconselhou nos guias, eu li no guia que o senhor aconselhou que fizessem logo para poder exatamente fazer parte desse primeiro grupo que irá escolher, não é? O local da prova. Então, mas de qualquer maneira, até outubro temos tempo para fazermos a inscrição, tá? E sempre aquele lembrete, né, professor? Tem que pagar a taxa. É muito, essa taxa é um Exato. problema todo ano. O senhor quer dar uma palavrinha sobre isso? Isso é uma taxa de R$ 211, nós mantivemos o mesmo preço do ano passado. Isso foi diferente do que outras instituições fizeram, que acabaram subindo um pouquinho o valor, mas a FUVEST optou por manter o mesmo valor. É um valor que a gente usa para garantir a segurança do processo, né? A Sim. gente contrata escolta para levar as provas para a escola, a gente contrata os fiscais, a gente contrata toda a equipe, quem elabora, quem corrige. Então as pessoas às vezes falam, é muito caro. Eu sei que pesa no bolso de algumas pessoas, a gente sabe disso, mas eles precisam também ter a consciência de que esse dinheiro é investido para a fundação. Fundação, juridicamente, é uma pessoa jurídica que é um conjunto de bens, de patrimônio. Então o dinheiro, ele não vai para ninguém, ele fica para a FUVEST, para ela pagar os custos que ela tem ao fazer o vestibular. Professor, ao fazer a inscrição, ele tem que fazer a escolha da carreira, não é? Então, vamos Isso. nos preocuparmos um Ele, pouquinho com isso, com a escolha da carreira? vamos. Vamos. O senhor tem algum conselho Vamos lá. inicial? Eu tenho um conselho inicial que é o seguinte: carreira é diferente de curso. Carreira, ela engloba vários cursos, quando há mais do que um curso daquela área oferecido pela USP. Às vezes tem em outros campi, no interior, às vezes tem no mesmo campi, só que numa unidade próxima, ou um curso parecido com aquele, que se juntou numa carreira só. Então, é importante que eles naveguem pelo guia de carreiras para verificar qual é o curso que querem fazer, quais são as carreiras em que aquele curso aparece, e aí optar por uma delas. A USP fez um trabalho muito importante nos últimos anos, que foi o de agrupar carreiras que estavam espalhadas em várias carreiras, mas que no fundo era uma só. Medicina viu isso acontecer nesse último ano, por exemplo. E esse movimento foi muito importante porque o estudante que antigamente tinha que fazer uma opção já agora na entrada, ele vai ter que fazer a mesma opção, só que estão as três juntas. Antes ele ia falar, eu quero Pinheiros, e aí ele não concorria nem em Ribeirão nem em Bauru. Agora ele faz a inscrição em medicina e ele indica 3 ou 4 cursos, ou 2, dependendo de quantos tiverem naquela carreira, que são os da preferência deles. Então, qual é a minha sugestão? Carreiras com um curso, paciência, marca naquela carreira, marca naquele curso, não tem escolha. Mas os que têm 2, 3 ou 4, sigam o seu coração, o seu desejo, a sua vontade. Eu quero estudar nessa escola, eu quero fazer este curso nesse lugar. Por que isso, professora Vera? Porque se eu tiver 100 vagas e tenho 3 cursos, eu vou elencar os 100 primeiros
e eu vou indicando para cada um qual é o curso que ele vai se matricular a partir da opção que ele fez. Então, vamos supor que tem 33 vagas em cada uma das faculdades de medicina. Se o 34º escolheu Medicina Pinheiros como primeira opção, Medicina Bauru como segunda opção e Medicina Ribeirão como terceira opção, e os 33 primeiros escolheram Medicina Pinheiros, bom, já acabou as vagas em Pinheiros. Mas eu pego esse 34º e coloco ele na primeira vaga de Bauru, porque ele me pediu para ter como segunda opção dele Bauru, e ele é o 34º. Então a FUVEST coloca as pessoas pela carreira numa lista e vai ocupando as vagas. Quando tem mais do que 4 cursos, 5 ou mais, aí é um pouco de sorte ou de conhecimento local. E aí eu recomendo, vão fazer uma visita na unidade, vão fazer uma visita, por exemplo, na escola politécnica, conversem com os estudantes dos anos mais avançados. Quais são os cursos que têm menos procura, onde normalmente costuma haver menos procura? E aí, se você se interessa por aquele curso, põe ele lá como a sua quarta opção, ou terceira, ou até primeira, tanto faz. Por quê? Porque aí você está concorrendo num curso que a maior parte das pessoas não quer. E aí, mesmo que você esteja um pouco mais abaixo na lista, se você é o único ou é o primeiro que quer aquele curso, eu vou te dar aquela vaga. Então, o que é importante? Fazer as escolhas. Não faça, quer dizer, a pessoa pode fazer, mas não é recomendável que ela faça a bobagem de dizer, eu só quero medicina em São Paulo, medicina Pinheiros, e só se inscreve ali. Por quê? Porque às vezes ela está bem posicionada no vestibular, mas porque ela só escolheu São Paulo, eu não posso chamar ela nem para Bauru, nem para Ribeirão Preto. E às vezes ela estava numa posição que daria direito a No estudar exemplo que o numa senhor dessas deu, ela belíssimas iria em escolas. seguida ser chamada, né, em primeiro lugar, no exemplo É, de medicina. Tem que usar todas as possibilidades. Isso não há dúvida, tem que ficar claro para os vestibulandos. é isso mesmo. Quer completar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que com relação às carreiras e os cursos é isso. Naveguem muito por esse guia dinâmico. Você pode colocar lá o começo do nome do curso, você já vê quais são as opções. Pode fazer por cidade. Eu quero estudar em Ribeirão Preto. Quais são os cursos que tem lá? Eu quero estudar em São Carlos. Quais são os cursos que tem em São Carlos? Então, o guia permite vários mecanismos de busca para você fazer a sua escolha com tranquilidade. Uma última coisa só que eu lembrei agora, Vera. Você, até o dia 7 de outubro, meio-dia, pode mudar. Se Importante. você decidiu fazer outro curso, eu mesmo tinha dúvida se eu queria direito ou história. Fui lá no último momento que eu decidi. Optei pelo direito, estou muito feliz. Mas a pessoa que está em dúvida, agora pode se inscrever em qualquer coisa. Qualquer dado da sua inscrição, até o dia do encerramento das inscrições, você consegue alterar com exceção do CPF. Então faça isso, faça a sua escolha amadurecida, refletida, converse com seus familiares, converse com profissionais da área, faça a sua escolha, e se você lá na frente fala, não, na verdade, o que eu quero mesmo é aquele outro curso, vai lá e troca. Eu quero aproveitar que o senhor está falando isso, porque nós temos vivenciado, nós temos contato grande com os alunos e temos vivenciado alguns que, quando a carreira tem muitas opções, tá? Ele acaba se perdendo. E, de repente, por exemplo, as engenharias da Poli são famosas nisso, né? O curso ali, 35, curso 311 da Poli. Ali o senhor tem 9 opções. E o aluno, quando ele vê aquilo, ele vê, por exemplo, uma possibilidade de. Ele acha, eu vou por elétrico em primeiro lugar, em segundo lugar vou por civil. Não pode fazer isso. Você tem que fazer primeiro o que você gosta. E segundo, eu gosto de Minas, eu vou fazer Minas. Ué, tá? Não é porque também é a primeira opção. Mas tem que criar as possibilidades. Primeiro lugar, se são 4 opções que eu vou ter, primeiro 1, 2, 3, 4, mas deixar o quarto lugar para uma das engenharias dessas 9 que tem aí nesse grupo, que é menos procurada, porque assim tem chance de ser chamado na Poli. E eu estou dizendo isso para o É senhor, isso. porque nós conhecemos um aluno que este ano ele teve esse problema
tá? Ele colocou só as melhores engenharias, melhores para ele, né? Então, grandes engenharias. E, de repente, a nota dele era maior que colegas que tinham entrado. E foram chamados, foi o que o senhor disse, foram chamados na Poli. Então, não pode fazer isso. Não pode, tem que Até conversar com porque ele precisa, professores. Conversar com os ele precisa professores. pensar o seguinte: olha só, eu posso entrar numa carreira que é menos procurada e que o mercado está precisando de gente para trabalhar naquela área. De repente, você se encontra ali e você vai ter uma carreira E profissional também porque brilhante. lá dentro mesmo eu posso depois remanejar. Lá dentro mesmo eu posso ter opções de Também. troca, né? Tá? Opções, ó, é importante entrar É na isso, as USP. transferências internas. Isso, mas este menino que eu conheço, ele sabe que se ele tiver alguém assistindo, sabe que eu estou falando dele, porque o caso dele ficou muito para nós, foi gritante, e ele no final foi chamado, professor. Ele acabou sendo chamado Ah, na que bom, elétrica, que era o que ele queria, ele chegou na primeira opção dele. Mas foi, sabe, ele foi muito maravilha. bem no Enem, teve outras chances. Acabou fazendo, está lá na elétrica, que era o que ele queria, que era a primeira opção dele. Mas, sabe, não pode. A pessoa tem que Sim, pensar, e como tem essa chance maravilhosa de poder retificar, né? Então, eu posso retificar até dia 7 de outubro, então vamos lá. Bom, mas está ótimo, está feita a é isso. inscrição. Está feita a inscrição, vamos partir para a primeira fase? Ou o senhor quer Vamos lá. falar alguma coisa antes? Não? Tudo Não, não, bem? podemos ir Então vamos direto para lá. a primeira fase. Bom, então vamos lá, vamos para a primeira fase, tá? A primeira fase continua no modelo de 90 testes, né? O senhor quer falar já alguma coisa a respeito do conjunto desses testes? Ou eu vou perguntando para o senhor, para mim tudo Olha, bem? eu acho que esses 90 testes esse ano podem trazer uma novidade, porque, como eu disse, filosofia, sociologia, arte, educação física entram, mas eu também tenho dito sempre que esses assuntos eles já eram cobrados no vestibular, de uma outra forma. Eram questões de interpretação de texto, de interpretação de imagem, mas que tinham algum conteúdo filosófico, sociológico, artístico ou de movimento do corpo, de teoria do esporte, etc. Agora é programa do vestibular. Então, pode haver questões puras de filosofia, por exemplo? Pode. Vai acontecer? Eu acho pouco provável, professora Vera. Por quê? Porque a FUVEST está investindo há bastante tempo na interdisciplinariedade, na vinculação com a realidade. As bancas trabalham dessa forma. Então, quando chega no final da preparação da primeira fase, para nós, na FUVEST, nós temos 110, 115 questões, 120 questões, e a gente vai selecionar as 90 que vão entrar na prova com base em alguns critérios. Primeiro critério, atualidade do tema. Aconteceu alguma coisa numa determinada região do globo terrestre, sei lá, na Oceania, vai acontecer alguma coisa agora mês que vem que a gente não está sabendo, e aí tinha, por acaso, uma questão de geografia sobre a Oceania. Aí, tá bom, é uma boa questão para ser posta. Por quê? Porque certamente vocês vão comentar com os alunos em sala de aula, eles vão ler matérias sobre aquilo, vão ver reportagens na televisão. Segundo critério, criatividade. Tem banca que às vezes está numa ótima fase de criatividade, tem banca que às vezes dá aquela engasgada, não tem uma coisa muito criativa. Então a seleção ela é feita com base nesses critérios. E por último, obviamente, mas é o mais importante, a gente analisa se a questão pode gerar algum tipo de problema. A gente não quer anular nenhuma questão, a gente quer que todas as questões estejam muito bem construídas. Então a seleção ela é feita com base nesses critérios, e é importante os estudantes terem essa convicção. Pode cair filosofia, pode cair sociologia, pode. Mas lembre-se, a FUVEST é interdisciplinar. Uma questão está conectada com a outra, uma questão prepara o assunto para a próxima. Uma questão tem vínculos com a outra, mesmo que a primeira tenha sido feita pela banca de química e a segunda pela banca de geografia, porque a gente aproveita esses temas para instigar as bancas a fazerem mais questões sobre aqueles assuntos. Então, por exemplo, esse ano eu insisti muito com as bancas nas reuniões iniciais para que eles olhassem para os textos, seja da prova de língua portuguesa, seja da prova de língua inglesa, e se esses textos fossem interessantes para alguma área, por que não fazer uma questão também sobre aquilo? Outra coisa, os livros de leitura obrigatória.
A banca de biologia vinha já há alguns anos fazendo uma estratégia que era fazer uma questão de biologia a partir dos livros. Ano passado teve uma sobre os ratos do Dionélio Machado. Por que Criativo, não né? as outras bancas também? Exato, porque as outras bancas não fazem a mesma coisa. Então, a gente insistiu para que eles fizessem, e aí vocês talvez percebam, eu não tive ainda acesso à prova, vou ter só no finalzinho, como sempre acontece, e talvez só no dia da prova mesmo, porque eu tenho parentes próximos que vão fazer o vestibular esse ano, então eu não olho para a prova, mas a gente está trabalhando para que as bancas aprofundem essa interdisciplinariedade, que é o desejo que a USP tem de pessoas que consigam pensar também fora das suas áreas de especialização. Muito importante. Professor, aproveitando então que nós estamos falando da primeira fase dos 90 testes, o senhor se lembra que antigamente a FUVEST tinha uma prova que tinha tudo separadas, né? Então, eram questões de matemática seguidas, eram questões de física seguidas, e agora não existe mais isso, o que é excelente, porque o aluno ficava folheando a prova, não é? Para poder encontrar as que ele tinha mais habilidade, matemática, não. Agora, ele deve fazer numa sequência, mesmo porque esta sequência, ele poderá ter lucros com esta sequência, né? Tá? Uma questão, como o senhor Eu acho que disse, sim. o senhor acabou de mencionar, a banca de biologia acabou usando uma obra literária, né? Para fazer uma questão bem bolada. Isso. Então, ele pode ter até facilidade para fazer aquela questão de biologia, sabendo aquilo de literatura, ou mesmo uma questão que tenha na prova sobre a de literatura. Então, é muito importante ele não se preocupar com o que é aquela disciplina, se preocupar em ir fazendo a prova. E fazendo a prova do número 1 até chegar no 90, e lembrar que ele deve marcar as que ele teve dúvida, lembrar que ele tem que marcar o que ele não soube fazer, porque na hora que ele vai passar as famosas letrinhas, não é? Ele ter o cuidado, tá, de não pular, ele ter o cuidado de a hora que ele pega uma questão que ele não sabia, então, peraí, essa daqui eu não sabia, não dá mais tempo? Chuta, né? Ele pode ter já preliminarmente ter feito já uma possível, olha, tal, uma interrogação, essa aqui é possível, essa alternativa, então vai naquela. Então, o aluno tem que saber, e por isso é importante nos cursinhos que eles estudam, no colégio que ele estuda, à medida as escolas hoje estão abertas para ajudar os alunos, não é? Todas as escolas hoje facilitam a vida dos alunos em São Paulo e no Brasil todo, porque a FUVEST é Brasil, para ajudar eles treinarem ainda. É possível você fazer uma prova, até uma prova antiga da FUVEST, não importa, né? Mas para treinar, para poder treinar, especialmente a do ano passado, que se aproxima mais com a deste ano, né? Agora, além desse cuidado, o senhor quer falar? Quer falar alguma coisa? Não. Além desse cuidado de não ficar procurando questões como antigamente eles ficavam, né? Tem que lembrar, se eu não sei isso, tá? Não fica perdendo tempo. É importante, né, professor? A primeira fase não dá para perder tempo, né? Então, vamos adiante, tá? Marca que você não fez como você gostaria aquela questão. Pode rabiscar, a prova é dele, ele pode rabiscar à vontade a prova, não é verdade? Então, pode riscar, Isso, ele pode só tem que marcar. tomar cuidado com a folha de respostas. Ah, não, a folha de resposta, eu acho que eu mexeria só no final, mas aí cada um é um, Exato. né? Agora, ainda o que é importante, eles têm que ir com segurança para essa primeira fase, porque o senhor mesmo tem dito que vamos eliminar aqueles textos enormes. Então, outro dia uma aluna me falou, mas é tipo Enem, Enem tem texto enorme. Eu falei, filha, nem o Enem tem mais textos enormes, o último Enem não tem, pode procurar, tá? Enem tinha textos longos, quando o senhor era estudante lá. O senhor entrou na faculdade, acho que não, o senhor já tinha entrado, mas lá em 98, né? 98, 99, naquela época que começou o Enem, tá? Os textos eram imensos, uma página inteira. Agora não mais. Agora são textos realmente, o aluno não consegue, como o senhor disse, se cansa muito. Então, textos mais curtos, né? E é isso que a sua Isso, prova a vai... gente trabalhou naqueles textos mais longos, a gente pediu para fazerem mais do que uma questão, porque também, Sim. se você lê um texto um pouco mais longo e consegue responder duas questões, você economiza tempo também. Então, Sim. isso foi uma preocupação que nós tivemos.
Tem que, porque uma prova com 90 questões é uma prova que realmente exige, o aluno vai ficar cansado mesmo, então por isso que ele tem ter certos cuidados. Mas a prova hoje é bem equilibrada, né? É uma prova que é dosada. Então não é uma prova que é feita de qualquer jeito, cada um. Por isso que tem o senhor, tá, que faz o meio tempo aí de avaliar a prova e o que precisar mudar, o senhor muda. O senhor já nos disse várias vezes que o que o senhor percebeu que não seria de bom senso, vamos mudar, né? Tá? Então, as bancas É, têm eu, autonomia, eu mas até o senhor. entendo, professora Vera. Nós já tiramos uma questão, por exemplo, eu não vi a questão, porque, como eu disse, eu não estou olhando esse ano, mas a supervisora chegou para mim e disse assim, olha, tem uma questão que eu acho que mexe com um tema um pouco sensível, pode ser Sim, gatilho para algumas pessoas, para uma crise. Eu já falei, então pede para a banca fazer uma outra, porque a gente não está ali querendo desencadear nada, a claro. gente quer que o aluno tenha tranquilidade para fazer a prova e mostrar o seu conhecimento. E é muito importante esse cuidado, né, professor? Porque a pessoa fica nervosa na hora, não vale a pena, né? Agora, uma outra coisa, além da coisa de blocos, etc., de ser longo o texto, uma outra coisa importante, eles estão perguntando muito, professor, mas é uma das perguntas que mais fazem: o que é isso exatamente educação física? O que é isso artes, né? Eu falei, vocês tiveram a vida toda de vocês artes, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de escutar a sua opinião. Claro, por Educação exemplo, no física. vestibular do ano passado, educação física, a banca de educação física fez uma questão. Hum. Quem olhar a prova do ano passado, há uma questão sobre a composição das delegações dos Jogos Olímpicos de Paris, que Aí. havia obrigatoriedade estabelecida pelo Comitê Olímpico Internacional de que fosse paritário entre homens e mulheres. Essa foi uma questão feita pela banca de educação E bem física. Na prova bolada. anterior, uma questão sobre o uso do skate na cidade de São Hum. Paulo, a lei da época do Jânio Quadros, quando ele foi prefeito pela última vez, que ele proibiu o uso do skate. Então, são questões que mexem com temas que são cotidianos, que são do dia a dia, movimento do corpo, teoria dos esportes, etc. Artes, a É, mesma coisa. Ano passado tinha uma questão sobre um quadro da Tarsila do Amaral. Foi a banca de artes que fez. bonito, né? Mas eles têm a história da arte, eles têm no ensino médio, eles têm o conhecimento de arte, então eles não devem ficar preocupados, porque é uma matéria, inclusive, muito Nem um pouco. interessante, não é? Muito rica, uma matéria muito rica, que pode dar questões lindas, né? Bom, eu acho que estamos bem, na primeira fase. Acabamos a primeira Acho que fase. sim. O senhor agora garante o gabarito em seguida de que acabamos a primeira fase, é isso? Porque o senhor É sabe que isso. O gabarito sai gera. O imediatamente. senhor viu o caso do Enem o ano passado, e todas as vezes que tem, geram vários gabaritos, então fica aquela dúvida, o aluno fica com aquela, sabe? Não vale a pena isso, né? Então, para a universidade É é isso. mais transparente, não é? Que divulgue o gabarito. Se houver qualquer problema, discute-se, não é verdade? Tá? Mas, em Com geral, não há. certeza. Existe um prazo, inclusive, para eles recorrerem das questões. E podem recorrer à vontade. E uma outra coisa que os familiares, especialmente alguns alunos são jovens, têm que saber que aquela folhinha que ele respondeu está disponível para o aluno. Ele tem que saber, olha, eu posso Sim, rever o que eu coloquei, achei que eu coloquei C, não, eu coloquei A. Está lá, né? Assinadinha por exato. ele. Está na área do candidato. Isso. É, Então, o aluno sabe que lá na sua área ele tem lá disponível o que ele respondeu, as 90 questões, certo? É ótimo é isso. Bom, isso e aí. A daí folha única fica vamos. lá. Isto. E aí vamos classificar os alunos para a segunda fase. É a famosa nota de corte. A O senhor chamada explica. nota de corte. Isso. O senhor explica? O que é a nota de corte? É a nota que o candidato que está na posição 4 vezes V, vamos chamar V do número de vagas, então vamos imaginar, tem 100 vagas. 4 vezes 100, 400. Eu vou lá na posição 400 e vejo. Esse candidato chama Abelardo, e o Abelardo fez 58 pontos. Mas entre o Abelardo e a Zulmira, tem um monte de gente ali no meio do caminho que também fez 58 pontos. Então, o que acontece? A gente chama todo mundo que fez mais de 58 pontos.
vai todo mundo para a segunda fase, então não são só 400, pode ser 401, 410, 420, qual seja o número de empates. E essas pessoas farão a segunda fase. Quem tirar uma nota menor do que a nota de corte naquela carreira, aí está desclassificado do vestibular. Cuidado também, porque existem outras formas de desclassificação. A gente desclassifica quem não atende às instruções do fiscal. Se ele falar para você, para de transcrever, e você continuar transcrevendo, você pode ser desclassificado, porque a gente não deixa os 2 últimos candidatos saírem da sala. Tem uma testemunha lá de que você não cumpriu o que o fiscal pediu para você fazer. E a gente faz todo o relatório e a decisão é pela desclassificação. A regra tem que ser igual para todo mundo. Então, obedeça o que o fiscal determinar e não dê causa para a sua desclassificação. Mas também é desclassificado quem também não existe uma nota que também o aluno não continua, que é tendo feito 30%, não é isso? Isso, quem tirar menos de 27 pontos não consegue passar para a segunda fase, mesmo que a nota de cortes pudesse ser menor. A gente só vai levar quem tiver 27 ou mais pontos, e isso tem uma razão. É que é mais ou menos o número de questões que, se o cara marcar de A, da 1 a 90 a letra A, ele faria 26, 25, 24 pontos. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente desclassifica. Bom, nesse período entre sair a nota de corte, que está saindo a nota de corte, tem algumas carreiras, né, que existem provas específicas, né, professor? Então, eles precisam ficar muito atentos a esse calendário, né? Em dezembro, eles vão fazer as provas de artes cênicas, artes visuais e música. Artes cênicas estava marcado para dezembro também, mas foi transferido para janeiro por um problema de agenda da banca de artes cênicas. Então, artes cênicas será em janeiro, artes visuais, música São Paulo e música Ribeirão Preto, as provas de competências de habilidades específicas serão em dezembro, ainda antes da segunda fase. Portanto, seguindo as datas que constam no guia. É muito importante, porque o guia está bem claro todas as datas, então o aluno tem que se organizar, não é? Bom, então vamos para a segunda fase. Passamos para a segunda fase e chegou o famoso primeiro dia, que o pessoal fica assustado, que é o português, não é? Que é a língua, né? Que conselhos que o senhor já dá Isso, são de 10 início? questões. 10 questões de língua portuguesa, podem ser 5 de gramática, interpretação de texto, 5 de literatura, 4 e 6 para cada lado, pode variar um pouco. E uma redação. Com relação às questões de português, elas trazem 2 perguntas, A e B. Então, a pergunta é dividida em A, letra A e letra B. Já a redação, esse ano traz uma novidade. Até o ano passado, a FUVEST tradicionalmente cobrava uma dissertação, e a partir desse ano ela pode cobrar outros gêneros textuais. A gente fez vários estudos, um simulado, correção desse simulado, avaliamos estatisticamente, e a gente chegou à conclusão de que nós podíamos fazer da seguinte forma: haverá um conjunto de textos ou de imagens, gráficos, etc., que vão propor o tema. O tema da dissertação continuará vindo com uma frase temática, como sempre veio não, mas como nos últimos anos veio. E o segundo tema proposto é o mesmo, mas ele vai desencadear um texto narrativo. Então pode ser que a banca peça, escreva uma crônica, escreva um discurso, escreva uma carta, um e-mail para alguém. Essa segunda proposta, ela tem os mesmos elementos instigadores, né, para o raciocínio do candidato, e nós queremos que você responda e faça uma redação. Você vai escolher se você vai fazer a dissertação ou se você vai fazer o outro gênero textual. Fique muito à vontade, a banca vai corrigir os dois com os mesmos critérios e não haverá privilégios para quem escolheu o modelo A ou o modelo B. A única coisa que a gente pede é marque na sua folha de redação se você fez o tema 1 ou se você fez o tema 2. A proposta 1 ou a proposta 2.
Se não marcar, a nota é zero. Professor, então eu posso concluir aqui com os jovens, com os familiares, com o pessoal todo, com os professores de redação, que, portanto, obrigatoriamente eu terei todas as leituras, os que aparecem ali, para ajudar a fazer a redação, serão temas que serão únicos e que eu vou aplicar ou numa dissertação ou num tipo narrativa, que eu vou escolher. Então, eu estou tendo a possibilidade. Isso. Antigamente, a FUVEST era só dissertativo, né? Agora, dá uma segunda possibilidade para aqueles alunos que têm muito mais facilidade em fazer uma carta ou um discurso, né? Uma outra coisa, não é? Tá? Então, que é o narrativo. Então, mas ele vai ter o grupo de, veja bem, simplesmente aquilo que está tendo motivação para ele, que são os textos, serão únicos. Sirva para o primeiro tema ou Exato. para o segundo tema. Então, vou usar, todo Isso mundo vai mesmo. usar. O que dá, a meu ver, não sou professora de redação, mas a meu ver dá mais facilidade para a própria FUVEST de avaliar, seja no item 1 ou no 2, tá? Como o aluno trabalha com aquele material, com aqueles textos motivadores, não é verdade? Eu acho É que é isso, a bem ideia é justo, eu essa. acho. Eu acho que é bem justo. Então, ele vai ter sempre aqueles textos, ou eu faço dissertativo, ou eu faço uma opção de narrativo, tá? As minhas chances. E eu acho que o senhor, quando propôs aquele simulado, que foi muito bom, né, que os jovens gostaram bastante, eu acho que eles perceberam isso também, né? Tá? Acho que eles Isso, ali nós perceberam que não pedimos para houve eles muita fazerem diferença de dois, nota. O que, para que nós tivéssemos a convicção de que a banca era capaz de corrigir, fosse a dissertação, fosse a narração, sem discrepar. O que eu não queria era que a banca tivesse uma tendência de privilegiar quem fizesse a claro, dissertação, nem de privilegiar quem fizesse a narração. A gente claro. comprova estatisticamente que isso não aconteceu no simulado e não vai acontecer na redação, no vestibular. Então, fiquem tranquilos e escolham aquele tema, aliás, o tema não, mas escolha a proposta que lhe Isso. faça mais sentido, que você se sente mais confortável. Ou se você gosta de dissertativo, ou se você gosta de fazer o narrativo, daí você tem a opção. Mas o que é muito importante, que eu achei que ficou bastante importante, é que as propostas ali que constam, né, os temas ali motivadores, né, os textos, eles são comuns. Você vai ou você vai usar os mesmos temas, os mesmos documentos ali que constam ali, aquelas leituras, ou até uma figura de linguagem, ou até uma charge, não é? Pode ter várias coisas ali, uma caricatura, uma tirinha. Então, se eu tenho vários temas motivadores ali, mas eu uso uns, o senhor usa outros e a nossa redação, né, tem que dar certo. Então, acho que assusta Exato. menos a redação. Eu fiquei lendo, professor, a cartilha que o pessoal da medicina da USP lança todo ano, né? E ali tem coisas interessantíssimas naquela cartilha. E uma das coisas que me chamou a atenção é isso. A redação foi a maior preocupação do estudante de medicina. E, teoricamente, o estudante de medicina que entra na USP, eles são os que entram com as maiores notas, não é? Ou é um grupo muito privilegiado. Então, o fato deles, numa estatística feita entre eles, não é? Afirmarem que a maior preocupação era redação, eu acho que com essa novidade que o senhor trouxe para este ano, né, acho que isso vai diminuir a tensão deles. O senhor concorda? Eu tendo a concordar sim, porque a gente fez o simulado, os alunos, os candidatos Sim, acharam que era para eles, mas na verdade era para nós, para a gente testar a banca e ver que eles tinham a tranquilidade. E eu acho que a escolha, ela é muito bonita do ponto de vista de um vestibular, porque deixar a pessoa fazer aquilo que ela se considera mais capacitada para fazer, que ela entende que aquele conjunto de textos motivadores a inspira a escrever um texto narrativo ou a escrever a dissertação, está na alçada de cada um. Você vai fazer aquilo que para você faz sentido para aquele conjunto de textos. Então, a gente espera realmente que todo mundo fique muito tranquilo para fazer a redação, mesmo com a mudança. eu acredito também. Eu, ano passado, li, porque a redação, as que os alunos sabem, os familiares também, que é também na segunda fase, a única coisa que o senhor deixa
para todos verem a sua redação, né? Então, na página lá do aluno, né, na parte do aluno, ele tem a redação dele. E eu li muitas redações feitas no ano passado. E me deixou muito assim contente de ver que, por exemplo, os textos motivadores foram muito importantes para os alunos. Eles conseguiram colocar na redação o que o texto motivador mostrava. Então, a solidariedade, que era, no final, o tema, né, básico ali da redação do ano passado, muitos perceberam através dos textos motivadores. Eu conheço um menino que faz poli hoje e que não sabia o que era solidariedade. Quando ele me falou, eu disse para ele: filho, você foi meu aluno desde pequenininho na escola. Eu falei: filho, você pratica solidariedade todo dia. Você ajuda teus amigos, você, fim de semana, vai distribuir alimentos, que é uma coisa séria que ele faz, distribuir, sabe, ele é uma pessoa que é pura solidariedade, é você. E ele não usou a palavra solidariedade, depois eu posso até contar aqui para você ver a redação dele, ele não usou a palavra solidariedade na prova e tirou 44 dos 50. Foi muito bem, muito bem. Mas ele empregou todos os textos motivadores, ele soube usar. Então, é brilhante. Então, ter medo de redação não é, sabe, não faz sentido. Hoje em dia, a gente consegue ver os alunos tendo bons resultados, sabendo ler, sabendo compreender o que é, não é? Tá? É muito bonito. E uma coisa curiosa com relação à redação do ano passado é que a FUVEST também antecipando tendências, né? Quem diria, nós usamos um texto da Ana Maria Gonçalves e ela, esse ano, eleita para a Academia Brasileira de Letras. Né? Que lindo, que lindo. E falando nisso, os alunos sempre ficam falando: só cai na segunda fase as obras literárias, só cai na segunda, não cai na primeira, cai nas duas fases. Posso confirmar? As duas fases. E olha, esse último ano caiu bastante as obras literárias, né? E questões que exigiam o conhecimento do livro, não de um resumo, não de uma coisa. Claro que os resumos, as aulas sobre os livros, Sim, elas ajudam a gravar uma série de coisas, a perceber nuances da obra. Mas a leitura é muito importante, muito relevante. E esse último ano, acho que na primeira fase, só uma obra que não foi cobrada, mas ela apareceu na segunda fase. Na segunda fase, apesar de ter só 5 questões de literatura, acho que foram 6 ou 7 livros que foram cobrados, porque as questões cobravam muitas vezes a comparação entre 2 livros que estavam na lista. que bom, né? É muito importante isso, que o aluno fica satisfeito. Ele leu, e naquela cartilha da medicina, que eu falei para o senhor agora há pouco, tem essa porcentagem também. Li todas as obras? Não li, e muitos não leram todas as obras. Então, eu fiquei até admirado, falei: opa, eu não esperava, porque na minha cabeça, os alunos que fazem a medicina, todos teriam lido todas as obras, né? E, de repente, não. Então, isso faz diferença, claro, isso faz diferença. Então, dá tempo, ainda é possível ler, né? Temos que estimular esses jovens e vale a pena, ele vai usar estas obras, né? Professor, segunda fase já foi o primeiro dia, encerramos o primeiro dia. Vamos para o segundo dia. Segundo dia, o que o senhor tem a dizer? Segundo dia são 12 questões, cada uma delas com 3 letras, A, B e C. A letra A é sempre a mais fácil, porque vocês sabem que vocês não podem zerar. Então, a letra A é quase um presente da FUVEST para vocês, para evitar que vocês zerem na disciplina e consigam a aprovação. A letra B e a letra C são um pouquinho mais trabalhosas. Você vai responder 12 questões, independentemente da carreira que você tenha se inscrito. Agora, quais são as 12 questões? Aí varia muito, porque cada carreira pode escolher 2 disciplinas, 3 disciplinas ou 4 disciplinas. Na segunda fase, não caem artes, educação física, filosofia nem sociologia. Caem as disciplinas tradicionais, né? Portanto, E elas são combinadas. Né? Um Conhecimentos específicos. Tá. E aí, se a carreira cobrou 2 disciplinas, caem 6 questões de cada. Se foram 3 disciplinas, 4 questões de cada. 4 disciplinas, 3 questões de cada. Então, procure no guia de carreiras, veja quais são as áreas que serão cobradas na sua prova do segundo dia, na segunda fase.
para se preparar para isso. E são questões com alguma generalidade, porque pelo menos as 3 primeiras, porque elas caem em muitas provas. Depois tem uma quarta questão que tem mais especificidade com aquela área do conhecimento que exige aquela disciplina, mas que tem um outro vínculo, e aquela que só exige 2 disciplinas, aí você vai responder às 6 que a banca elaborou e que são normalmente questões bastante abrangentes de todo o percurso formativo do estudante do ensino médio. Professor, vamos deixar bem claro para os candidatos. São 12 questões, certo? O senhor falou no comecinho que não pode zerar, né? Então, a letra A foi de presente que não pode zerar. Mas não é zerar por uma disciplina, não é na física, na química, não. Na prova, nas 12. Zerar no dia. No dia. Isso, Então, zerar no dia. Está bem claro a colocação do professor, tá? Então não há como ter dúvida disso, né? Não é por uma disciplina, é o conjunto de questões, tá? E como também não pode zerar na redação, né? Também é eliminado, né? Eliminado. Se zera na redação, é eliminado. São as duas possibilidades Sim. de eliminar o candidato, né? Tá? 2 entre outras possibilidades. Bom, professor, o que o senhor falaria destas disciplinas de segunda fase, como física, química, matemática, geografia, história, o que o senhor falaria? É o nível de dificuldade. O senhor disse, a letra A sempre mais fácil, tá? Mas no nível de dificuldade, o senhor acha que podem cair assuntos bem atuais? Por exemplo, olha o que os alunos de medicina me perguntaram. Os alunos de medicina são sempre aqueles preocupados, né? Porque querem uma USP, sonham com uma USP. Veja, por exemplo, o que o menino me perguntou. Muitas técnicas da biotecnologia e biologia molecular são inovadoras e muito recentes. Por exemplo, edição gênica. Essas novidades de biotecnologia podem ser assuntos da prova? Opa, podem ser sim. E eu acho que um bom vestibulando, ele está preocupado com esses assuntos que estão aí na ordem do dia, e eu recomendo bastante que as pessoas estudem lendo o jornal da USP também, porque tudo que a gente faz de pesquisa na universidade, muitas vezes viram matérias que a Superintendência de Comunicação Social da USP elabora e que contam para a sociedade o que a gente está fazendo aqui. Então, seja de edição gênica, seja vacinas, seja na área de história, descobertas ou teorias a respeito de períodos específicos, tudo isso vira matéria e pode inspirar a banca para fazer questões bonitas, exatamente. O senhor sabe que nós, em geografia, usamos muito a revista da FAPESP, que já caíram geografia com biologia. Também. Geografia com biologia, geografia com química, tá? Por exemplo, esse ano, Terras Raras, o senhor Trump, que né, nos escute, mas Terras Raras está aí, né? Então, os jornais todos publicaram, as revistas republicam, então são coisas que o aluno tem que ter domínio, né? Tem que saber, a coisa que está aí na ordem do dia. Então, é importante. Exato, né? Eu sempre acho que são bons instrumentos de atualização. Sim. Jornal da USP, Jornal da Unesp, a revista FAPESP Pesquisa, né, que é uma revista muito boa, e tudo isso vai deixando o estudante atualizado, vai deixando o estudante com a curiosidade que a USP deseja. Sim. E é isso que forma o perfil do vestibulando, que a USP acaba selecionando. E perceber que pode ser um cientista, que eles têm que saber hoje que a inovação vem a partir da universidade, né? Que a formação de cientistas, então, se eles sabem como nasceu o primeiro Vale do Silício, lá na Califórnia, eles sabem que estava associada a uma universidade, né? E que as universidades presentes ali, formadoras de mão de obra, formadoras de pesquisadores, de inovadores. Então, se sabem isso, é o que a USP pretende, é o que o senhor está sonhando com os seus alunos que vão entrar, né? Formar aí um grupo acadêmico de elite, porque precisa ser, e lembrar, falar para todos são capazes, tá? É possível entrar. Lembrando que pode entrar, claro, pelo vestibular da FUVEST, que é o tradicional,
que é o que tem mais vagas, mas eu tenho vagas pelo Enem, então USP e Enem. O senhor quer Enem, falar USP, alguma palavrinha isso. disso ou não precisa? Vamos só deixar aqui a informação de que no final de outubro, começo de novembro, sai o edital do Enem USP, então fiquem atentos, vão acompanhando pelo nosso site, são 1.500 vagas, é outra oportunidade de ingresso, e sobretudo para quem tem dúvida, né, professora Vera, quer saber, está em dúvida se vai fazer História ou Geografia, pode se inscrever na FUVEST em uma carreira, e pode se inscrever no Enem USP na outra carreira. Ai, que Então também é maravilha. um mecanismo para você postergar a sua decisão. Deixa para depois a decisão, se deixa para a hora da matrícula. Ai, que maravilha, já é uma boa ideia para vocês. Então, posso mudar a carreira no Enem USP, não precisa ser a mesma, né? Tá? Exato. E professor, aqueles alunos que fazem muito Olimpíada Científica sentiram muito os do ano passado que demorou para sair o resultado deles, né? O senhor acha É. que eles prestem normalmente o vestibular, porque o Enem USP é uma outra chance. E foram poucas vagas, né? Eu não consegui acompanhar tudo, mas eu sei que na medicina foram 3 vagas, mas que são valiosas, né? Porque essas vagas das Olimpíadas que a USP aceita, elas são vagas extras. Elas estão fora daquelas 11.147 Ah, tá. vagas que a gente tem. São vagas criadas em complemento para chamar Atender os esses alunos. alunos olímpicos, para captar aquele talento, né? Sim, Então, cada curso, por meio da sua comissão de graduação, sugere Olimpíadas que fazem sentido para aquele curso. claro. E aí é um trabalho um pouco hercúleo que a gente tem, porque a gente tem que captar todos os resultados de todas as Olimpíadas aceitas e fazer as listas. Então, por isso que demora um pouco para Trabalhoso, sair. trabalhoso, portanto. E por mais que a pessoa ache que é pouca vaga, lembre-se, são vagas extras. São Sim. vagas que a universidade nem dispõe a rigor. Ela cria para captar, para cooptar, para chamar para si bons estudantes que se saem bem nessas Olimpíadas. E que está certo, né, professor? Que serão brilhantes alunos que ajudarão muito o Brasil e colocarão o Brasil e a USP, né, num patamar mais alto, porque são pessoas que já vêm com uma determinada facilidade de estudo, né, de criatividade, de ser cientista, de ser um pesquisador, né? Então são pessoas que realmente merecem essa vaga, né? E a vaga pelo Provão Exatamente. Paulista também é uma vaga importante, né, professor? É uma vaga importante, ela tem uma função social. 1.500 estudantes que vêm diretamente do ensino médio prestado por escolas públicas do nosso estado e que, não só, também dos municípios, etc., e que é um vestibular seriado. E esse ano, pela primeira vez, os estudantes que vão prestar o Provão Paulista já prestaram no segundo ano e no primeiro ano do ensino médio. Então, nós vamos ter pela primeira vez os resultados de 3 etapas, em que no primeiro ano eles foram cobrados só dos conteúdos do primeiro ano, no segundo ano do segundo e agora os do terceiro. Isso é ótimo porque a gente pode, inclusive, quem sabe um dia, pensar num vestibular seriado, por que não? Não é Sim, para já, isso vai ser para daqui a algum tempo, o se senhor for sempre ser com as adotado, ideias, né? mas por que não? A gente Claro. fazer uma avaliação anual dos candidatos e segmentada. Nesse ano você demonstra os seus conhecimentos no primeiro ano, depois no segundo, depois no terceiro. Se isso puder ser feito, se a gente tiver estrutura para fazer isso, acho que todo mundo pode ganhar, mas a gente precisa ter dados, a gente precisa ter Sim. instrumental, e aí, nesse sentido, o Provão Paulista é um bom laboratório para a gente ver como é que isso funciona. Professor Gustavo, me fale uma coisa. Acabou a segunda fase, vocês vão corrigir. Eu sei que as bancas são bem preparadas, né? Então, o senhor tem tranquilidade na correção, lisura na correção. Agora, eu quero saber uma coisa. O senhor divulga o que esperavam como resposta de cada questão? No primeiro ano em que eu estava na direção, nós divulgamos as respostas esperadas depois da correção, porque foi a primeira vez que isso foi Sim. divulgado. Depois nós antecipamos a divulgação no ano passado, fizemos a divulgação das respostas esperadas pela banca elaboradora e
ao fim do processo de correção, acréscimos ou modificações que a banca de revisão, de correção fez. Por que isso? Porque a gente faz uma correção teste, professora Vera. No primeiro Sim. dia da correção, a gente pega 50 provas do estado inteiro e todo mundo corrige todas as questões. E aí os corretores treinam o gabarito e, às vezes, a gente descobre ali há outras formas de responder, que Claro. são completamente aceitáveis. E aí eles fazem uma reunião e mudam o gabarito. Então, quando isso acontece, a gente corrige o gabarito depois da correção, com os acréscimos da banca corretora. Mas cada vez mais a nossa ideia é usar de transparência, mostrar para os candidatos o que era esperado, e fica aqui uma dica. Na segunda fase, gente, e eu sei que os professores do Objetivo repisam isso muito com vocês, sigam o comando que a banca te der. Se a questão pedir cite, você cita, não precisa explicar. Cite 2 metais alcalinos terrosos. Você pega 2 lá e cita. Agora, se ela pedir comente, você faz um comentário, você explica. Se for comente criticamente, então aí tem um outro comando, é para comentar, mas não de qualquer modo, de uma forma crítica. Se você fizer isso, você está com meio caminho andado. A banca, ela pode errar, muitas vezes ela deixa passar coisas. Ano passado, Vera, eu estava fazendo a prova de matemática e eu olhei lá uma questão e eu disse assim, opa, peraí, tem um outro jeito de responder isso aqui. Aí fui conversar com a banca e eles falaram, poxa, não é mesmo, a gente não tinha pensado nessa quarta forma de resolver essa questão. E eles incorporaram. Então, é esse trabalho que é conjunto, que a gente vai fazendo ali todo dia, conversando com um, conversando com o outro, revendo. O vestibular é feito o ano inteiro. Vocês acabaram de publicar a lista, estão lá parabenizando os seus alunos, a gente já está pensando quem vai fazer a prova do outro ano. Então é um trabalho sem fim, mas que é muito prazeroso, muito gostoso. Eu estou aprendendo muito na diretoria da FUVEST e tenho certeza que a gente erra também, muitas vezes, mas eu sou uma pessoa que tem, como você disse no começo, ideias. Se as ideias são boas ou não, o tempo vai dizer, mas que a gente precisa colocar em prática para tentar tornar o vestibular uma coisa mais agradável e mais moderna, a gente precisa. Bom, e a última coisa, não esquecer o candidato que os senhores divulgam na página do aluno o desempenho desse aluno, o boletim. Por quê? Para lembrar aqueles casos que eu falei, que aluno que conseguiram depois ainda conseguir entrar. Tá? Depois de todas as chamadas ali, ainda sobrou vaga, eu tenho chance, e pelo desempenho ele sabe que onde ele está, como ele está. Então é muito importante ver o boletim de desempenho. É importante também para ele poder decidir, na hora das listas de espera, se ele vai querer continuar concorrendo ou não. Então, de repente, você passou numa outra universidade, está feliz nela, você pode falar assim, vou ficar por aqui mesmo, não quero mais tentar, até porque meu desempenho não foi lá muito bom, eu esperava ter ido melhor. Às vezes acontece. Mas se você acha que você foi muito bem, não esquece, vai lá no dia de confirmar o seu interesse e diz, eu quero sim disputar nas listas de espera, porque elas são importantes e elas trazem você para a universidade. Muita gente entra pela lista de espera também. Portanto, o professor lá, Gustavo, está dizendo que é importantíssimo também optar pelo interesse pela vaga. Então, se você vê que você tem chance, vá lá e manifeste o interesse pela vaga. Tem data para isso, é tudo organizado, mas vale a pena. Tá? Vale a pena você fazer parte de uma USP, da família USP, porque nós fizemos isso e para nós foi um motivo de muita felicidade. E eu desejo que vocês sejam felizes, como eu sou aqui no Objetivo, como o professor Gustavo é na USP, tá? Um prazer muito grande falar com o senhor e que Deus continue iluminando o senhor e que o senhor tenha mais ideias brilhantes. Obrigado, professora Vera. É uma alegria sempre conversar com a senhora, com os professores e com os alunos do Objetivo, com as famílias, e a gente fica à disposição para discutir o futuro do nosso vestibular e da nossa universidade. Tá, um grande abraço. Muito obrigada a todos, tá? Que aproveitem bastante
tudo que o professor Gustavo nos disse, porque é para o bem de vocês. Um grande abraço.